Me chamo Isabela Correia, sou assistente social e residente no programa Rede Amazônia. E meu nome é Luli Fischer, eu também sou membro da Rede Amazônia, professora de Direito da UFPA e coordenadora da residência multiprofissional em regularização fundiária urbana. Dando prosseguimento ao curso de regularização fundiária urbana à distância, no vídeo de hoje iremos tratar sobre a coleta de documentação para a instrução dos processos individuais de REURB. Ao tratar sobre a coleta de documentos, é importante salientar que a Lei 13.465 e o Decreto 9.310 de 2018 não disciplinaram como deverá ser feita a instrução dos processos administrativos individuais de regularização fundiária urbana, mesmo que nos artigos 17 e 23 da Lei 13.465 tenham dispensados a apresentação das cópias da documentação referente à qualificação de cada beneficiário na REURB-S ao cartório. É responsabilidade do titular do domínio ou do próprio município instruir o processo individual de regularização com todos os documentos que comprovam que o ocupante preenche os requisitos para obter regularização fundiária gratuita. No entanto, nos casos de REURB específica, REURB-E, a cópia da documentação deve ser submetida ao registro de imóveis e, para cumprir essa exigência, que a coleta de documentos dos beneficiários da REURB se faz necessária, observadas as disposições das leis federais, que trata sobre a proteção de dados individuais e também da Lei de Desburocratização. Neste vídeo será tratado também sobre o procedimento de coleta de documentação. No caso, a organização de um cronograma de coleta, a organização do procedimento de coleta, os requisitos e os cuidados que devem ser observados durante a coleta de documentos, o material de suporte para a coleta documental e orientação de atendimento e os documentos a serem verificados. Nesse aspecto, é importante salientar que o processo de coleta documental diz respeito a cada imóvel da ocupação e também, para a escolha desse momento, deve ser escolhido um local amplo, de fácil acesso à população e, preferencialmente, no mesmo local da ocupação. Toda atividade deve ter um planejamento. No caso da coleta documental, nós trouxemos aqui uma espécie de planilha de organização dessa coleta, seja ela os aspectos, a data da coleta, o nome do logradouro, o número total dos cadastros que foram realizados naquela rua ou naquela quadra, o número de convocação por rua naquele dia e o total de convocações por dias de coleta. Nessa planilha deve ser preenchidos conforme a organização feita antes do dia da coleta. É importante salientar que durante todo o processo de REURB, o trabalho em equipe é fundamental, principalmente no âmbito da coleta de documentos, pois envolve vários profissionais. Aqui nós temos uma apresentação de um fluxograma, onde pode ser elaborada uma organização deste momento, organizado em 4 recepções, atendimento e orientação jurídica. Sobre atendimento, vale ressaltar também que não há necessidade dos profissionais terem ensino superior, mas, neste momento, a orientação jurídica e da equipe do projeto de REURB é fundamental. Aqui nós temos a demonstração deste momento. A recepção 1 entrega a senha, identifica se o morador ou moradora foi convocado para o dia e entrega a senha para esse morador. É importante salientar também a listagem desses convocados e também o número de senhas, sejam elas de aspecto comum, prioridade, agendamento ou, se for o caso, o retorno. Essas senhas devem ser numeradas e, se possível, de cores diferentes. No caso da recepção 2, nós temos um segundo momento, que é a localização do cadastro social e o recolhimento da assinatura do morador, constatando que ele esteve, sim, naquele momento na coleta de documentos. O material necessário para este fluxo de trabalho é a lista nominal com dados do cadastro organizados em ordem alfabética para atendimento do dia. No fluxo 3, na recepção, nós temos 2 profissionais principais, o arquiteto, que, no caso, se houver necessidade, haverá a confirmação da localização do lote a partir da entrega do comprovante de residência desse morador, que se houver necessidade, haverá a confirmação do endereço, e também, se for um caso, um técnico da área social, para agendar novos cadastros, orientar a equipe do atendimento quando houver dificuldades a respeito de alguma documentação, seja ela a ausência ou a inexistência dessa documentação,
e para a atualização dos dados necessários no cadastro que não foi possível obter durante a realização do cadastro social na moradia do usuário. Para este momento será utilizado o mapa da área, a lista de agendamentos, a lista para agendamento de cadastro de novos cadastros, a listagem geral de cadastros em ordem alfabética, a relação de documentos necessários para a coleta e a declaração de comparecimento, e, se for o caso dos municípios da Rede Amazônia, um tablet disponível com o Sarficom, ou os boletins impressos em papel. A recepção 4, próximo ao atendimento, será o apoio, onde será entregue os BIS aos atendentes e dessa forma será organizado para a chamada da coleta da documentação. O material de trabalho utilizado para este momento será os cadastros social organizados por ordem alfabética, conforme a ordem das senhas distribuídas na recepção 1. Já no momento de atendimento, os atendentes podem ser de qualquer área. O apoio entrega a ficha do morador ao atendente e chama o morador pelo nome para o atendimento. No contexto de pandemia, deve-se atentar para o distanciamento social, para o uso de máscara e também o uso de álcool em gel. Se for necessário, haverá também um atendimento jurídico para suporte nessa coleta de documentação. Uma vez apresentada a organização geral do processo de coleta documental para a instrução dos processos, é necessário conversar sobre alguns pontos que a legislação traz que complementa a interpretação da Lei 13.465. O primeiro deles é a lei que trata sobre a proteção geral de dados pessoais em vigor no Brasil. Essa lei, ela objetiva proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade que podem ser violados caso o vazamento dos dados da coleta documental ocorra. Então, ela é uma legislação que traz para a administração pública uma série de boas práticas para que os indivíduos, os cidadãos que permitem a coleta de documentação, possam estar cientes de como esses dados vão ser armazenados, tratados e possivelmente descartados. A lei ela é aplicável para qualquer operação de tratamento de dados realizadas pelo direito público ou privado, independente do meio, desde que a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados em território nacional. É importante destacar que essa legislação tem dois princípios que vão impactar diretamente a quantidade de documentos que podem ser coletados, que são baseados no princípio da finalidade e na necessidade. O primeiro, que fala sobre a finalidade, estabelece que apenas documentos que estejam diretamente ligados com o objetivo da regularização fundiária urbana, no caso desse vídeo, devem ser objeto de coleta e de tratamento. Em seguida, é necessário analisar em que medida aquela exigência ela é essencial, imprescindível para que a regularização fundiária aconteça. Porque o princípio da necessidade estabelece que eu só posso fazer coleta de dados pessoais na medida em que for extremamente necessário ou essencial para a consecução do objetivo da política pública. Essa legislação estabelece também que o tratamento de dados pessoais pela administração pública não exige um termo de consentimento expresso para que esses dados sejam coletados, tratados e compartilhados. Mesmo que essa dispensa esteja prevista no artigo 7º, a legislação recomenda ao poder público que o titular do dado pessoal seja adequadamente informado sobre como os dados serão coletados, para que finalidade será utilizado e como essas informações serão processadas e compartilhadas, visando assim resguardar direitos e garantias fundamentais. Uma outra legislação que é de extrema relevância para o processo de coleta documental, que está em vigor também no Brasil, é a Lei de Desburocratização. O artigo 3º dessa lei alterou significativamente que documentos podem ou não ser cobrados no processo de coleta documental. A partir da entrada em vigor dessa lei, o reconhecimento de firma, autenticação de cópia de documento pessoal e a juntada de documento pessoal pelo usuário é dispensada, devendo ser providenciado alternativas pelo poder público que irá fazer o acesso a essa informação. A apresentação de certidão de nascimento, título de eleitor, também são restringidos por essa legislação, só podendo ser utilizados em situações essenciais e que digam respeito especificamente à aquisição de direitos ligados a esses dois documentos. É vedada ainda a exigência de prova decorrente de documentação que o próprio poder público pode produzir nos seus órgãos internos. E quando
E quando o cidadão não tiver condições de fazer prova dessa documentação, ela poderá ser substituída por uma declaração, no qual ele atestará por escrito a informação apresentada e assinará, assumindo a responsabilidade legal pelas informações prestadas. Uma vez apresentado sobre a organização da coleta documental e a apresentação das legislações que norteiam este momento, deverá ser apresentado agora alguns materiais que o atendimento deverá estar munido durante o processo de coleta documental. Para isso, o atendente deve ter consigo a listagem com o nome do oficial dos logradouros, a relação dos documentos necessários que os ocupantes e a população que chamada naquele momento deverá apresentar, a ordem de organização dos documentos coletados para a facilitação da instauração dos processos individuais e o controle de agendamento de retorno, se for o caso. No tópico a seguir, iremos tratar sobre os documentos a serem preenchidos, subdividido em 2 itens, primeiro pelo atendente e segundo pelo requerente. O atendente deverá se atentar ao comprovante de entrega de documentos e à folha de rosto, o checklist. E os documentos preenchidos pelo requerente será o requerimento de regularização individual e as declarações, que deverá ser assinado caso haja ausência de algum documento que não seja obrigatório. E quais são as orientações para o preenchimento da folha de rosto checklist? O atendente deverá colocar o seu nome na folha de cadastro, colocar no campo observações situações atuais que diferem das informações declaradas anteriormente no BIS, solicitando a assinatura do morador quando for o caso, seja a respeito de algum documento cadastral ou informação que veio errada, entre outros. E, no caso, identificar os seus documentos recebidos e conferir com o original. E quais são as informações necessárias para se montar um dossiê em REURB segundo a Lei 13.465? Nome completo, estado civil, profissão e/ou ocupação, CPF, RG, filiação, endereço do imóvel, comprovante de renda para justificar REURB-S, comprovante de posse e não ser proprietário exclusivo de outro imóvel urbano ou rural para a mesma finalidade. As informações em negritos devem estar constadas em documento expedido pelo poder público e as que estão em letra comum devem ser apresentadas ou como documento ou, se for o caso, por meio de declarações. E quais são os principais documentos que podem ser apresentados? Certidão de nascimento, no caso de se não houver RG ou outro documento com foto. No caso de estado civil casado, apresentar a certidão de casamento. No caso de divorciado, a certidão com averbação de divórcio. E no caso de viúvo ou viúva, certidão de óbito. Para documentos pessoais com foto, deve-se considerar carteira de identidade ou documento de valor legal equivalente, sendo identidade de funcionários de classe, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação e/ou passaporte. E no caso de pessoas casadas ou divorciadas, especialmente mulheres, deve-se observar o nome que consta na identidade, se é o mesmo que consta na certidão de nascimento. No caso da comprovação de renda formal, deverá ser apresentado a carteira de trabalho ou contra-cheque, e se for o caso, também por meio declaratório. Para fins de regularização fundiária, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, e/ou o Bolsa Família também são considerados renda. Para este momento, poderá ser entregue original ou cópia do comprovante de renda, sendo o Bolsa Família ou o BPC. Para a entrega dessa documentação, ela deve conter alguns critérios, sendo eles: os documentos pessoais devem estar legíveis, completos e de fácil visualização das informações, inclusive das assinaturas. Estes pré-requisitos auxiliam a equipe na identificação do documento e também no prosseguimento da instauração dos processos individuais de REURB. É importante frisar que a população não deve providenciar a cópia desta documentação, sendo, se necessário e possível, a própria prefeitura munir, no dia da coleta da documentação, impressora para xerox e/ou digitalização dos documentos. Obrigada.